Olá pessoal, como vai esse sorriso? Fernando Ferraz aqui para mais um episódio do Sorriso Cast. E eu recebo o meu grande amigo Mário Santana. Bem-vindo, Mário. Irmão, obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com você. Estar aqui dentro da CV Dentos também, no Sorriso Cast também. Porque o que eu acredito, cara, é que as marcas elas não se encontram, elas não se conectam por acaso. E desde quando nós nos conectamos, não só nós, mas também com a empresa CV Dentos, é por um motivo maior, né? Que a filosofia, os ideais, né? Nossa essência, ela é muito parecida naquilo que a gente acredita. Então, é uma honra estar aqui conversando com você. A honra é minha. Eu conheci o Mário não tem muito tempo. Exato. E a gente se conectou, ainda mais porque ele traz muito a área da prevenção. Exato. E a gente está com o Clinical aqui, que é um produto... Temos o Optimus, o Clinical e o DS Pro. E ele trabalha diretamente com o Clinical. Uhum. São várias pontas, 2 canetas, mas eu vou deixar o produto de lado um pouco e entender a prevenção no teu consultório. Como que ela funciona? Alguma sacada pra gente que quem está assistindo pode já usar na segunda-feira, na terça-feira? Primeiro passo, cara, eu penso que o dentista tem que refletir um pouquinho o quanto é importante a prevenção na vida dele. Na vida dele, na carreira dele e na vida particular dele. Porque, infelizmente, muitos profissionais, eles concordam que a prevenção é importante. Mas é o que acontece, é um equívoco muito grande, porque no dia a dia ele acaba deixando de lado a prevenção. Infelizmente, a prevenção na nossa rede social, ela não traz like. E esse não trazer like, eu posso jogar para um universo. Porque, infelizmente, ainda ele tem uma cabeça apenas de dentista. Então, quando o dentista ele tem apenas cabeça de dentista, ele não consegue enxergar um modelo de negócio de recorrência tão rico que é trabalhar com prevenção. Então, prevenção, com certeza, é unânime em dizer que ela tem indicação para todas as especialidades, ela é a base da odontologia, mas, infelizmente, as pessoas deixam de lado por esse motivo. Prevenção, cara, não é moda. Prevenção é atemporal. Prevenção sempre foi importante e sempre vai ser importante. Por isso que ela está linkada com todas as especialidades. Você acha que como uma matéria de base de nós graduandos, a gente acaba fechando um pouco o olho, subestimando ela e traz como uma limpezinha, Exato. algo como um ticket baixo, um ticket inicial. Isso está enraizado no dentista e é claro que eu quero uma dica sua, como que eu posso virar esse jogo? Com certeza, tem razão. O erro está na nossa base, na nossa formação. Então não é culpa dos dentistas. A nossa formação ela é muito equivocada. Nossa formação ela é muito rasa. Então há uma confusão muito grande na mente do dentista quando ele se forma. Ele se forma com o intuito que ele vai ser apenas técnico. E, na verdade, o dentista ele tem que ser completo. Ele não pode ser apenas desenvolver a parte técnica, a parte hard skill. Ele precisa desenvolver a parte de soft skill, comunicação, venda, gestão, marketing, mentalidade. E para você começar a entender que os dois mundos são importantes, você precisa ter uma mudança de mentalidade. E o problema é que eles acreditam muito na base dele da formação. E o professor dele falou que ele precisa ser um profissional técnico apenas, que ele terá sucesso sendo técnico apenas. E a verdade, quando a gente vai para o mercado de trabalho, não é essa. A verdade é que nós precisamos sim ser completo. Quando você entende que você é um profissional completo, você passa a ter uma moeda de diferenciação muito grande. Você se empodera, você cria uma autoridade. E dessa forma o jogo muda. Porque nós começamos a trabalhar com uma odontologia que ela é digna, ela é ética, ela é uma odontologia de respeito para com você e para com o paciente. Aí dessa forma tudo fica fácil. Você se empoderando, você tendo um posicionamento legal, você com certeza vai ter um ticket proporcional ao seu valor. Importante, que estado que você está? Porque a gente está falando aqui de São Paulo, o CIOSP acontece aqui na Zona Norte. Vamos deixar isso claro também. De onde você é, Mário? Sou de Cuiabá, Mato Grosso. E aí as pessoas confundem muito, né? Porque eu moro no interior, é só o pessoal de São Paulo que realmente trabalha com high ticket. Eu não concordo. Eu acho que o high ticket independe da região que você está, depende do valor que você tem. É bem diferente. Então você pode ter valor e você vai ter valor, você vai ter uma odontologia de alta performance, uma odontologia de excelência em qualquer parte do mundo. Então por isso que depende muito de você, depende da sua mentalidade. Qual odontologia que você quer para você e você quer para os seus pacientes? É sobre isso. Quando que você teve essa virada de chave? Quando você falou, nossa, porque as graduações são parecidas. Exato. Difícil você pegar, né, ainda mais hoje, uma graduação que você fala, pô,
tô expert tanto na hard skill como na soft. Exato. Quando que virou o jogo? Foi logo no começo, 1 ano de formado? Ou você viu algum curso? Você se espelhou em alguém? Como que foi essa transição, Mário? Cara, eu posso dizer que eu tive uma sorte, né, de nascer dentro de uma família de vendedor. Meu pai é um vendedor nato, trabalhou sempre com vendas e isso eu acabei me inspirando muito nele, sabe? Ele foi realmente meu primeiro e principal professor nessa jornada. Mas eu tinha uma inclinação para comunicação, para vendas, e isso aí realmente é o que eu gosto. E eu usei toda essa força para dentro da odontologia. Eu consigo enxergar o mercado de odontologia assim como os outros segmentos. É tão importante quanto para a odontologia, para uma empresa como essa, você ter uma recorrência de vendas. E o dentista pensa apenas em vender uma vez. E é isso que eu provoco nos dentistas, para eles entenderem o que é um modelo de negócio. O modelo de negócio, Fer, não é aquele que você vende uma vez, é aquele que você vende sempre. E para você vender sempre, você precisa ter o quê? Uma odontologia de excelência. Então, desde o início, logo quando me formei, eu sempre pensei em fazer uma odontologia melhor a cada dia. Eu sabia das minhas limitações, obviamente, pela minha limitação de formação, né? Muito jovem, todo jovem tem que passar a uma fase de aprendizado, por isso que eu incentivo muito jovem a embasar sempre na ciência. A parte da hard skill é super importante, ele precisa sim ser bom tecnicamente, mas isso não é um grande diferencial, isso é uma obrigação do profissional. E logo lá atrás eu entendi na minha época que eu precisava ser um bom profissional para chegar onde eu queria chegar, para eu ter realmente valor e poder cobrar um preço proporcional ao meu valor, eu precisava me garantir na minha base. E foi isso que eu fiz. Então eu investi muito na parte da minha base técnica, mas também, obviamente, que aos poucos fomos aprimorando a parte da comunicação, venda, gestão. E ao longo desses 22 anos de formação, nós conseguimos chegar até aqui, como vocês conhecem. Trazendo o clinical para dentro, essa tua experiência com o piezo, ela é fantástica. Eu tô aqui para afirmar e acredito que você também. Com certeza. Em relação a ruído, menor ruído, e aqui tá tendo bastante ruído nesse momento. Exatamente. Como se fosse uma alta rotação ou um boarding tradicional. Legal a comparação, é isso aí. E aqui a gente tem essa questão também de sensibilidade do paciente, a experiência. O que mais a gente pode trazer nessa tecnologia que você vê no dia a dia? Você fala, Fê, não só isso ganha o jogo. Por exemplo, mais uma experiência. 70% dos casos em relação a raspagem, profilaxia, às vezes eu nem preciso de anestesia. Os ruídos estão bravos aqui hoje, hein? É bem complicado. Isso aqui atrapalha o comunicador e atrapalha o dentista. Você vê que é o CIOSP, é o clima do CIOSP, é a confusão. Para quem nunca não veio para cá, é esse clima aqui. É buzina, é muita gente conversando. É realmente um congresso muito grande. É o maior congresso da América Latina, cara. É o segundo maior congresso do mundo. Então, assim, logo cedo já começa todo esse turbilhão de informações e ruídos. Mas é isso, essa comparação é muito boa. Porque é isso que acontece também com os aparelhos, em comparação a aparelhos mais simples, né? Menos tecnológicos, como, por exemplo, um Clinical Plus, desse nível de peso. E a gente trazendo menos ruído, a gente trazendo... Não, e são nem 10 horas da manhã. Nem 10 horas da manhã. Mas só mudando o jogo assim, o empreendedor, o cara que quer virar o jogo, claro que 10 horas da manhã tá tarde, mas talvez para um podcast no CIOSP tá cedo, né? Cedo. E agora eu vou mudar de novo o jogo aqui que me deu um insight. Como que eu trago a minha mente para... Porque às vezes o paciente ali, ele já chega nervoso, estressado, questionando algumas questões. Como que eu blindo? Igual aqui, ó, a gente tá blindando esse ruído. Você me dá uma sacada para eu blindar ali no dia a dia as provocações, às vezes até familiar ali, pô, enfim, de contas. Você tem alguma sacada para mim? Com certeza. Aqui na verdade é uma dica de ouro que eu vou dar para vocês. Veja bem, todo mundo fala sobre conscientização e educação do paciente. Eu concordo também, eu falo muito sobre isso. Porque para uma venda acontecer, a primeira dica é conscientização e educação do paciente. A partir do momento que o paciente está educado e consciente, a venda ela passa a ser passiva, ela passa a ser tranquila, fluida. É muito fácil isso aí acontecer, realmente assim que acontece. Só que antes disso acontecer, tem que acontecer aqui dentro, na mente do profissional. O profissional ele quer fazer acontecer, só que primeiro, antes de conscientizar o paciente, ele precisa se conscientizar. Então o profissional ele não consegue blindar, ele não consegue entrar em flow e entrar em totalmente mindfulness com distrações, com ruídos. Então ele precisa conscientizar e se educar para ter clareza do que realmente ele quer.
O que realmente ele quer para a carreira dele? Qual odontologia que ele quer, onde a odontologia que ele quer chegar? Qual odontologia que ele quer prestar? Qual o serviço que ele quer entregar? Sim. Tudo isso eu acho que tem que ter muita clareza. A partir desse momento que eu tenho clareza de onde eu quero chegar, são minhas metas, qual que é o meu objetivo, qual que é o meu propósito, aí sim eu vou no paciente. Aí eu preciso conscientizar o paciente, preciso educar o paciente. É aí que vem o diagnóstico. Você entende? Então não adianta você chegar para um paciente e, primeiramente, antes de começar a conversar, você falar que ele tem uma recessão gengival e que ele precisa de uma cirurgia. Se você for muito incisivo de cara, a primeira reação do paciente é repelir. Ele fala, não quero. Não quero. Quem quer fazer uma cirurgia hoje, Fer? Sem ter consciência do porquê eu fazer. Então, o primeiro é o quê? É contar para ele o porquê que ele está com aquela recessão, como acontece aquela recessão, o que é recessão, né? O que é retração gengival e o que pode acontecer, inclusive perda dental. Quando ele consegue imaginar essa grandiosidade, esse impacto na saúde bucal dele, aí ele ressignifica a cirurgia. Aí ele pergunta, né, o que eu tenho que fazer. Sim. Então ele consegue ressignificar para a mente dele, porque ele também tem que absorver o porquê. Tudo começa pelo porquê. Falando um pouco do kit acadêmico, a verdade de quando um graduando compra ali, a gente fica super empolgado e a gente sabe que ainda é um começo de uma tecnologia. Turbinas, às vezes não tem LED, às vezes não é nem push button. Pô, a gente lembra muito dessa época. Com certeza. E a importância você estava comentando isso, né? De eu escalonar isso também. Porque senão eu me mantenho ali no ruído alto, no saca-broca. Me conta um pouquinho, você estava até falando um pouco dessa questão, que foi a sua evolução também tecnológica, até para chegar na CV Dentos. Exatamente, Fer. Eu tenho, modéstia à parte, eu tenho uma certa experiência, uma grande experiência em aparelhos de profilaxia. Eu comecei do zero, né, cara? Comecei lá de trás com kit acadêmico. Então, quando eu vejo um profissional se apoiando numa desculpa porque ele tem um kit acadêmico, eu falo, eu também passei por essa etapa. E são etapas da vida. Então, eu fui galgando num kit acadêmico, num kit mais simples, num aparelho mais simples, depois o mediano, até chegar no prêmio, por exemplo, como o Clinical Plus. Né? Então, assim, hoje, obviamente, que nós estamos na nossa melhor versão, vamos dizer assim. Porque realmente o que esse aparelho traz sobre precisão, segurança, agilidade, conforto, experiência para o paciente, cara, não tem igual. Então, eu incentivo muito o profissional, ele ter isso na mente dele. Ele pode estar começando agora. Nós temos que ser democrático, né? Entender o mundo dele, o universo dele, que ele realmente não pode. Mas ele tem que ter em mente que ele pode acessar esse nível. E, graças a Deus, a CVDentos está dando está proporcionando isso aí para a sociedade, para a nossa classe, porque eles são muito democráticos. Então, hoje, o acesso a ele está bem diferente da minha época, quando nós começamos para acessar um aparelho desse nível. Então, era muitos anos de carreira para você chegar nesse nível. Hoje, eles conseguiram democratizar isso aí. Eu acho muito interessante da parte deles. Antes de falar da técnica Double Check, que eu adoro, é legal informar que a CV Dentos, ela é brasileira, ela é nacional, muito ela legal. tem 25 anos, está em 7 países, tem mais de 100 artigos científicos, porque eu já recebi aqui players que eu falei assim, dessa forma, o professor Vladimir foi para a NASA, e aí ele trouxe a tecnologia do diamante artificial e trouxe para o Brasil. E aí o professor falou, você tá de brincadeira, né? Olha eu falei, só. não, é uma verdade. É. Ou seja, a gente precisa entender que o sangue latino, ele é potente também para trazer tecnologia, Com certeza. para ciência. Eu quero deixar isso frisado. Tanto é que temos uma técnica double check, que é do Mário Santana, que eu adoro. Me explica um pouquinho da técnica. Cara, isso que você falou é muito importante, pra gente dar valor realmente do que a gente tem. E essa história do professor Vladimir, a gente enaltece, porque é muito importante os brasileiros saberem disso, ter orgulho disso aí, né? De que o profissional, ele pensa que tudo que é lá de fora é melhor do que o nosso, né? E eu conto essa história porque é uma história verídica e realmente eles conseguem entender qual é a grande diferença do diamante CVDentos para um diamante comum. Porque eles imaginam que o diamante é tudo igual. E quando eu conto a história de que o diamante comum ele é impregnado, ele é colado na haste metálica, eles não conseguem entender como que é produzido um diamante de corpo único e ele nasce numa haste. Eu também tinha esse equívoco, até ir na fábrica. E eu vi realmente, cara, como é fantástica a produção. Uma tecnologia fenomenal. Então ela cresce literalmente nessa haste com uma produção totalmente diferenciada com a tecnologia que eles têm e é única,
né, no mundo, e trazendo vários benefícios para nós. Então não é só sobre sensibilidade, que realmente o paciente tem um conforto, uma experiência inigualável, mas também é sobre resistência. É Boa. 30 vezes mais resistente que um diamante comum. Então tudo isso aí o profissional ele precisa entender, ele precisa saber onde ele está pisando, o quanto é vantajoso trabalhar com essa tecnologia. Então, só aí você já vê que realmente o que está na sua mão é um produto realmente diferenciado, é um produto premium. E aí, conforme foi passando o tempo, nós fomos aperfeiçoando a técnica. E através da própria experiência nossa, vem vários insights, assim como na sua profissão, né? No seu dia a dia, no dia a dia do colega que está nos assistindo. E aconteceu isso comigo. E o que ele está falando sobre a profilaxia double check é quando nós detectamos que eu faço uma profilaxia e, de repente, no final da profilaxia, eu passo você pode fazer esse teste lá no seu consultório. Coloca uma magnificação para você enxergar melhor e faz uma secagem da estrutura, da superfície de onde você acabou de fazer a profilaxia. Você vai perceber que existe uma lama. É uma lama do produto que você está usando, geralmente, a pasta profilática, né? Pode ser, tem profissional que usa pedra pomes, outro usa, né? Nós gostamos de personalizar a nossa profilaxia, indicando a pasta correta, a pasta profilática correta, de acordo com cada situação. Por isso que é individualizado. Perfeito. E após essa primeira profilaxia, eu venho novamente com um jato de água e ar, junto com a profilaxia, junto com a escova de Robson, e faço uma nova profilaxia, mas é só com água, no intuito de tirar essa lama que fica impregnada superficialmente. É como se fosse um pó que fica no esmalte, sabe? E muitos profissionais passam batido, eles não enxergam isso. Porque eles nunca, depois da profilaxia, ele já passou uma aguinha, ele já dispensa. Não faça isso. Se você quiser fazer um teste, você pode, após a profilaxia, pega a seringa tríplice e joga um jato de ar, deixa secar bastante, você vai conseguir ver esse pozinho em cima. Esse pó, se você deixasse lá na superfície, como a maioria dos profissionais deixam, quando o paciente vai passar a língua nos dentes, pode até estar limpo, mas não fica com aquela experiência de uma sensação de porcelana, de um vidro, de um cristal, sabe? Aquele brilho, não dá. Essa segunda profilaxia, que é uma profilaxia para praticamente tirar esse pó, traz uma experiência inigualável para ele. É quando ele passa a língua nos dentes, cara, e eu provoco essa com PNL, eu acho que a programação neurolinguística, ela tem que estar junto com a metodologia, e quando o paciente ele passa a língua no final, ele fala, cara, eu nunca senti meu dente com esse polimento. Parece que é um vidro, ele fala. Parece que é uma cerâmica, entendeu? Então, assim, por quê? Óbvio que existe um passo a passo, e óbvio que o Clinical Plus ele também está no meio disso aí, entendeu? Sim. Porque eu preparo com o Clinical Plus primeiro, depois eu entro com a profilaxia, mas no final eu faço isso aí e realmente é uma diferença muito grande. É muito legal, cara. A gente passa isso aí e quando o colega faz e tem o mesmo resultado, cara, por isso que é replicável. Sim. Isso é interessante. Eu senti lá no consultório. Irmão, quero te agradecer. Já a gente tá em 3 aqui, é uma surpresa. Exato. E a gente vai ter mais. Eu que agradeço, cara. Valeu. Tamo junto. Obrigado, Mário. Um abraço. Valeu. Valeu, Até pessoal. Mais. Obrigado.